Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. Informações, análises e debates sobre o que ocorre no Tocantins, no Brasil e no mundo. Muito prazer, eu sou o Nilson Bittar e esse é o Conexão Online. Estamos ao vivo num feriadão de 15 de novembro de 2017. Destaque de hoje: na Alemanha, senadora Cátia Abreu é hospitalizada e não participará da COP23. Neto do prefeito da Lagoa da Confusão morre em acidente aéreo. Nós vamos destacar, vamos trazer os detalhes daqui a pouquinho, né? Discorrer sobre esse acidente. O seu Nelsinho, aqui as nossas condolências, né? Um grande amigo, o seu Nelsinho, eu tive várias vezes na casa dele, inclusive, né? Fiz alguns trabalhos para ele na campanha. Uma figuraça, e Neto, né? Todo Neto, muito querido, e o Neto muito querido, inclusive levava o nome dele, né? Nelson Neto. A gente fica aqui lamentando, né? E pedindo, rogando a Deus para que dê força, né, para a família nesse momento tão complicado, tão conturbado, né? Muito ruim. Luiz Armando Costa, né? Os seus destaques para hoje. Uma notícia ruim nessa notícia desse acidente, né? Todo acidente é ruim, né? Pois é, né, rapaz? Do piloto, jovem, né? Jovem, muito jovem, esse negócio de, né? Óbvio, tá, hoje cedo eu conversei com a senadora Cátia Abreu, que ela está na Alemanha ainda, e ela já está começando ela estava com problema de voz também, né? Sim. Então ela me ligou hoje às 6 e pouco da manhã, que lá tem um fuso horário, aqui era 6 e pouco da manhã, lá já é mais, acho que é 3 horas o fuso, não sei, 2 ou 3 horas. Então, está tudo bem por lá, ela ainda vai acompanhar as movimentações lá da COP, e não vai ter a participação que ela gostaria de ter feito, né? Porque ela tem um problema no olho e problema nas cordas vocais, pelo que ela me falou hoje pela manhã. Agora, Bital, o destaque do dia é o seguinte: já que está falando em Alemanha, o Marcelo Miranda ontem... Vai discursar, hein? Ele já discursou lá. Aliás, né? E você vê o release que eu recebi da Secretaria de Comunicação. Assim, pelo discurso do Marcelo, ele cometeu tanto erro no discurso dele, Bitar. Você está dizendo erro gramatical, erro de informação mesmo. Ele confundiu a Amazônia Legal, ele confundiu, além de falar platitudes, né? Aquele negócio de que meio ambiente não é brincadeira. Todo mundo sabe que meio ambiente não é brincadeira, né? E aí cometeu erros graves lá, dizendo a área, por exemplo, da Amazônia Legal, né? Ele não contou entendeu? E a população. Então, assim, ele tentando dar números acho que a assessoria dele errou ao consultar na internet lá no Google. Acho que não. Não fala internet. Aliás, a assessoria não é para isso. É para isso. Eu acho que a assessoria, coitada, colocou ele numa fria, né? Com os dados completamente desvirtuados, errados, né? Mas não é o fato. O fato é o seguinte: que o governador está lá na Alemanha, lá com uma turma de 10 pessoas, e hoje deve estar viajando lá. Mais ainda para encontrar-se segundo eles, com o embaixador e o presidente da Alemanha. Mas aqui, o Jornal do Tocantins de hoje já tem informação de que a Intensicare suspendeu a UTI neonatal do Hospital Dona Regina. Então, a partir de hoje, o Hospital Dona Regina só ter UTI para aqueles que já estão na UTI. Ou seja, se chegar uma criança lá, ou uma criança nascer com problemas lá, de hoje para amanhã, nos próximos dias, a criança não vai ter UTI. Pois a Intensicare, ela atendia também com o plano saúde? Não tem nada a ver com o plano saúde. A Intensicare atende, além do plano saúde, sim, evidente, claro, né? Claro. O governo do estado contrata, terceiriza as UTIs neonatal, ou seja, como não tem no Dona Regina, não tem UTI neonatal, o governo não comprou, não adquiriu, então ela paga a Intensicare para instalar a UTI neonatal lá dentro do Dona Regina. Então as UTIs que existem no Dona Regina são da Intensicare. Então, só que o governo está devendo a Intensicare desde maio, não paga a Intensicare. Então a empresa está cobrando 9 milhões. Como o governo não paga desde maio, ela decidiu, a partir de hoje, suspender internações em UTIs neonatal do Dona Regina. Ou seja, e veja bem, Bittar, o Dona Regina é seguramente a maternidade que mais tem partos no estado do Tocantins, entendeu? Muitas mulheres vêm, inclusive do interior,
para cá, grande parte vem do interior para ganhar neném no Hospital e Maternidade Dona Regina. E a partir de hoje, se uma criança nascer com problemas, que ocorre muito, não vai ter UTI para criança, para novos pacientes no Maternidade Dona Regina. Ou seja, por quê? Por causa de uma dívida de 9 milhões. Desde maio o governo não paga as UTIs. Então, assim, e o Marcelo Miranda na Alemanha fazendo discurso de meio ambiente. Essa é a questão. Hoje também você vê no Jornal Tocantins, anestesiologistas também não estão mais atendendo, pararam de atender no estado. E você sabe que a anestesiologista é fundamental em qualquer cirurgia. O que eles estão cobrando? Eles estão cobrando 8 milhões que o governo também não paga desde maio à cooperativa dos anestesiologistas. Nós tivemos aqui ontem a doutora Raquel Amassa. Ela disse que desde maio também, em cerca de 9 milhões eles não recebem. E veja só, para quem não acompanha, a doutora Raquel Amassa, ela é dermatologista, enfim, trazendo dados importantíssimos, né, do acréscimo de casos de câncer de pele no estado. Agora, você imagina a pessoa que precisa, né, desse tratamento com essa situação. E outra coisa, o que eu senti, inclusive, na doutora Raquel, foi uma sensibilidade ela ao dizer que como é que nós vamos deixar de atender porque não recebemos alguém que foi acometido por um câncer? Pô, quer dizer, o médico fazendo essa doação, né? Agora, Bital, vamos ver o outro lado. O governo gasta quase 1/4 do orçamento das receitas com saúde, Bitar. Ou seja, o orçamento do governo do estado para esse ano na saúde é 1 bilhão e 700 milhões. Esses recursos, Bitar, representam 23% das receitas correntes líquidas do estado, que está por volta de 7 bilhões e 300 milhões. Ou seja, o governo gasta 1/4 de suas receitas com saúde. E a saúde está desse jeito, veja bem. Não há similar no Brasil, Bitar. O investimento do Tocantins na saúde é um dos maiores investimentos que existe no país em saúde. E nós não temos a quantidade de habitantes de pacientes nesse sentido. O que a mim me parece que é uma desorganização total na saúde quanto à administração desses recursos. Como é que você gasta, por exemplo, o governo gastou até hoje, se você for no portal das transparências, até hoje, de 1 bilhão e 700 milhões, que é o orçamento do ano, o governo já gastou 1 bilhão e 450 milhões. Ou seja, nós estamos há pouco menos de 2 meses do final do ano, o governo já gastou praticamente o orçamento que está programado para o ano. E a situação está do mesmo jeito, ainda tem essas dívidas, Bitar. Como é que pode? Deve 73 milhões para o Plano Saúde, 80 milhões para a Litucera, 8 milhões para anestesiologistas, 9 milhões para Intensicare, 9 milhões para o pessoal do tratamento de câncer. Veja bem, aonde é que ele está aplicando esse dinheiro, Bitar? Se ainda deve isso tudo, já 97% dos recursos da saúde eles colocam, gastam em custeio, ou seja, não tem investimento nenhum, o governo não está comprando nenhum equipamento, não está aumentando nenhum leito no estado. Então, aonde que está indo esse dinheiro, Bitar? É uma indagação assim que a gente não entende o que está acontecendo na saúde. Complicado, Luiz, a gente sabe da situação. E agora o governo... Você acha que essa certidão que habilita o governo a contrair novas dívidas, enfim, a resolver o problema, que sem a certidão negativa não consegue? Mas aí parece que está havendo uma negociação. O governo conseguiu mais uma vez na justiça. Agora, pois é, mas não dá para entender como é que a justiça consegue. Pois é. Porque, veja só, por mais que a justiça entenda que o Estado já vem sofrendo e que ele não pode, né? Os cidadãos, as suas cidadãs não podem pagar esse preço. Aí eu acho que essa sensibilidade, né, do Poder Judiciário de deferir o pedido do Estado. Mas puxa vida, né? Mas devia analisar também, avaliar. O que o doutor, por exemplo, eu vejo muito o doutor Arthur, que é um defensor público, bater muito, falar muito da questão da saúde, que é a área, né, pela qual ele é responsável, enfim. Mas parece que os gritos não chegam, né? O governo faz ouvido de moucos, porque a gente está vendo essa situação aí. Bitar, isso só vai mudar quando a justiça mandar prender um secretário de Estado, mandar prender um gestor, mandar prender o governador. Porque o que acontece? A justiça, eu imagino que ela parte do pressuposto de que a população do Estado não pode ser prejudicada por causa de uma ação de um gestor. Certo? Ou seja, se o gestor não está cumprindo suas obrigações, a população não pode ficar sem medicamentos, não pode ficar sem
Só que os gestores fazem uso dessa licenciosidade para continuar a prática de improbidades administrativas, de desvios. Eles continuam, eles usam dessa sensibilidade que a justiça tem. Na verdade, o gestor aqui no estado do Tocantins, a mim me parece que ele está fazendo uma chantagem, fazendo uso de chantagem com a situação da população. Luiz, nada contra, mas é preciso que os telenautas e ouvintes, daqui a pouquinho nós vamos estar falando de um assunto interessante. Já está aqui conosco a simpática doutora Larissa Coelho, que é nutricionista, né? Vai estar falando pra gente da alimentação saudável, nos atender num feriado como esse, né? A gente fica muito honrado, muito satisfeito, né? Mas assim, para fechar esse assunto do COP23, eu tentei buscar os nomes das pessoas que foram, e ao menos 3, né, eu acabei por descobrir. Me parece que o presidente do Naturatins, o doutor Buti, eu acho que está na comitiva, tá. Doutor Buti, o Newton Franco, deputado estadual, me diz o que o deputado Newton Franco nem médico pode contribuir, né, nesta viagem. Em nada. O fotógrafo Pedro Barbosa tem que ir, é fotógrafo, essa coisa toda. Mas ao todo, quantas pessoas 10. foram? 10 pessoas. Além dele, 10 além dele. Então 11 com ele. 11 com ele. Pois com é. ônus para o Estado. Não é? Então assim, não tem base, falando. Numa viagem dessa aí, ele deve gastar uns 500, 600 mil de diária e passagens aéreas. Isso é evidente, né? Porque são diárias de viagem internacional, a passageira não está, né? E o momento, ele deve ter comprado a passagem no momento em alta, porque todo mundo no mundo está querendo ir para a Alemanha, né? Nesse momento, certeza, evidentemente, né? Então, mas não há verídica, até porque, Vitor, esses assessores, tipo, o jornalista vai acompanhar, vai dizer o que o governador fez, o fotógrafo fazer foto, registrar. Agora tem o secretário de Meio Ambiente do Naturatins, importante também. Agora tem alguns lá, que não tem sentido nenhum. Quem mais você sabe que teve, que está acompanhando? Tá a jornalista Suzana Araújo, né? O Pedro Barbosa. Eu recebi o release dela. O Fábio Leles, né? Um representante da Secretaria de Meio Ambiente. Saiu no Diário Oficial a relação deles. Então, veremos, o que ocorre é o seguinte, que é um momento de crise no Estado, de contenção de despesas, né? Veremos, esse governo aí, nessa crise toda, ele mandou mais de 50 militares para Portugal, no mês de agosto. Não é? Teve há menos de mês uma comitiva de quase 15 pessoas sobre o Japão. Agora me te pergunto, o que trouxe isso de resultado para o Estado? O que trouxe? Veja bem, numa crise dessa. Ninguém está querendo proibir o Marcelo Miranda de viajar, não, até porque ele, desse governo dele, ele foi ele viajou menos que os antecessores. Ele viajou menos, isso justiça é feita. Agora, mas o momento é de crise, e não é só a questão financeira, não. É a questão da presença do chefe do executivo numa crise dessa, porque passa o Estado, né, Vital? O discurso dele, pelo que eu recebi o realiza, não tem nada com nada, platitudes, ele não vai conseguir nada ali com isso, entendeu? Então, se ele mandasse um representante, o presidente do Naturatins ficaria de bom tamanho. Mas viajou, né? Ou seja, e a crise está aqui, né? Ou seja, o Dona Regina sem UTI neonatal a partir de hoje, né? O Estado sem anestesiologista, o Estado do Estado, então a partir de hoje. Então, bem, a crise está aí, ele está viajando lá na Alemanha, né? Deve estar tomando chocolate por lá, né? Você está dizendo, eu não sei. Então cerveja, né? Eu não sei, você está dizendo, né? Não, a cerveja lá é boa, a cerveja lá é... Se você estivesse na Alemanha, você nem bebeu uma cerveja na Alemanha? Não tem, naturalmente. Naturalmente. Não tem como, né? Não tem como. Se fosse na Rússia, era vodka, né? A vodka, né? Se fosse para a Escócia, nós estaríamos falando de uísque. Eu já fui numa viagem dessas internacionais com um governador de estado. Essas viagens são mais turismo, tá? Porque não tem sentido nenhum. Você vai, eles têm aquela questão protocolar, houve um, houve outro ali, depois acabou. E o resto é bebida, cerveja, comida, e tudo por conta do governo. Que esses jantares todos lá, quem paga é o governo. Quem está dizendo é um jornalista renomado, advogado, que já teve numa comitiva como essa. Claro. Agora, imagine você, que como eu, um reles mortal, não tá tendo condição de chegar ao Jalapão, a Mateiros ali, tá entendendo? Não tô tendo condição de fazer turismo no Jalapão, para você ter uma ideia. Se tiver que sair daqui para ir a Esperantina, não tem como.
Imagina, né, a situação do nosso povo. Bom, daqui a pouquinho a gente já volta no próximo bloco, convidando aqui para a bancada a nutricionista Larissa Coelho. Enquanto isso, né, manda ver aí, mandando um abraço pro pessoal da Integrale, né, a doutora Michele, a Sara. Vai ter um grande evento, né, neste mês. Vocês busquem mais informações, que é interessante para a área da saúde. Enfim, agradecer ao pessoal da Sim também, internet rápida, Sim, né? Grande abraço, a gente volta já. Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. Olá, somos a Sim Telecom. Atuamos no mercado do Tocantins desde 2007. A cada dia estamos ampliando nossa infraestrutura para melhor atender você, com qualidade e segurança. Trabalhamos com a melhor tecnologia que há disponível no mercado. Venha conhecer nossos planos e produtos. Acesse www.siminternet.com.br ou ligue 0800 642 0300. Diga sim à inovação, alta velocidade e evolução na sua casa. A curiosidade da Sônia veio bem antes do seu doutorado. O Caio exercitava a criatividade muito antes de se formar. Raciocínio é a base de todos os projetos da Cláudia. Maple Bear, escola bilíngue que adota a metodologia canadense de ensino, uma das melhores do mundo. Acesse maplebear.com.br e agende uma visita. Maple Bear, o que seus filhos aprendem aqui, eles levam para a vida toda. Ok, já estamos de volta com o nosso Conexão. Vocês já que nos assistem aí já estão vendo na bancada, né? Essa jovem moça muito bonita e simpática é a doutora Larissa Coelho, nutricionista, que dispensou o seu precioso tempo para vir nos atender. E a boa notícia, ontem foi o dia mundial, né, de alerta contra diabetes, essa coisa toda. E a boa notícia o Brasil já ocupa a 5ª colocação no ranking de vendas de alimentos e bebidas saudáveis, de acordo com o estudo da agência de pesquisas Euromonitor Internacional. Entre 2009 e 2014, o mercado de alimentação voltado à saúde cresceu 98% por aqui. Em 2015, o mercado mundial do setor movimentou mais de 27 bilhões e nos próximos anos deverá crescer cerca de 20%. O relatório do The Top 10 Consumer Trend for 2017, meu irmão, deu uma gastada no inglês bacana, você viu aí? The Top 10 Consumer Trend for 2017, que analisa as tendências de mercado, notou uma inclinação dos consumidores pelos itens considerados saudáveis. Segundo o documento, 83% dos entrevistados estão dispostos a gastar mais para obter um alimento saudável. 79% substituem produtos da alimentação convencional por opções mais saudáveis. 28% acham importante consumir alimentos com alto teor nutricional. 22% optam por compras de alimentos naturais sem conservantes. 44% dão preferência a produtos sem corantes artificiais. 42% optam por itens sem sabores artificiais. Doutora Larissa Coelho, nutricionista. O brasileiro, a gente está vendo que o brasileiro tem realmente se preocupado em consumir a alimentação saudável. Como é que a senhora está vendo você, né? Tem visto a avaliação que você faz do tocantinense. Ele tá também nessa lista, nessa inclusão. O tocantinense ele está
preocupado em alimentar-se de forma saudável? Bom dia. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né? É sempre um prazer poder estar falando um pouquinho a respeito de saúde, alimentação saudável, tá? Bom, com relação a essa preocupação com alimentação e saúde, é bem perceptível também nos tocantinenses essa preocupação, né? A gente percebe que são pessoas bem ativas, né? A quantidade de ciclistas, né? De pessoas que praticam corrida aqui é bem grande, né? A gente já tem recebido vários eventos como triatlon, né? Ironman. Então, o tocantinense ele também está bastante preocupado com relação a ter uma alimentação mais saudável, né? Eu acredito que as pessoas estão visualizando mais essa alimentação saudável como um investimento à saúde, né? Antes a gente não tinha tanto essa preocupação com a alimentação. E hoje a gente vê, né, até pela própria procura do profissional nutricionista, né, para estar fazendo esse atendimento individualizado, também tem aumentado bastante aqui no estado. Eu acredito que cada ano, né, os cursos colocam no mercado profissionais de todas as áreas, né, Luiz? Com certeza a nutrição não é diferente. Como é que, já que a gente percebe esse crescimento, obviamente, no interesse por parte do brasileiro, e com o tocantinense não é diferente, em fazer uma alimentação saudável, imagina que o mercado está aquecido, né, tanto para esses comércios, e a gente vê muito, né, casa agora produtos naturais, produtos naturais, né? Nós tivemos até recentemente com o Wesley Andrade aqui, que tem uma casa muito interessante ali no Extra, né? O Empório Granel, né? Tem hoje Casa Verde, essa coisa toda. Então o mercado de vocês profissionais não está ruim, não, né? Não, o mercado tá bem aquecido, que né? Bom. E assim, a gente percebe que a procura pelos profissionais, né, tem aumentado, como eu já falei, e o mercado ele também vai acompanhando esse crescimento, né? Antes aqui em Palmas a gente não encontrava esse tipo de loja. Hoje justamente. A gente já tem aí uma quantidade considerável para o tamanho da cidade, né? Então a gente percebe que o próprio mercado também já está se adequando às necessidades da população. Então é bem interessante. Larissa, o pessoal da região do norte do país, né? O Tocantins, por exemplo, era norte de Goiás. A impressão que hoje a gente vê a luta das pessoas contra o colesterol, contra essas coisas todas, né? A impressão que a gente tem é que a gente ainda come umas bombinhas, né? Por exemplo, chambari, rabada, misturado mocotó, isso é uma bomba, o que é isso? Então, faz parte da própria cultura, né, do estado. Então a gente tem esse perfil de às vezes comer... Eu diria que da região. Da região, né, de toda a região, inclusive. Norte, Nordeste, né, enfim, de fazer o consumo de uma alimentação mais gordurosa, né? E aí o que eu falo geralmente em consultório, não é que a gente não pode, o problema é a frequência, a quantidade que a gente vai consumir e a forma de preparo. Não dá para eu todo dia também comer um chambari, né? Então a gente tem que começar dentro das possibilidades, ter uma variação para ter sempre uma alimentação mais adequada e saudável possível. E como já foi comentado aqui, ontem foi comemorado, né, o Dia Mundial do Diabetes, que infelizmente é uma doença crônica, né, que tem crescido muito. Veja bem, acho que o último censo aqui do nosso país, inclusive, são mais de 13 milhões de indivíduos com diabetes. Daí mais ou menos quase 7% do total da população. E o maior problema é porque é uma doença muito silenciosa, né? E aí, se não tratada adequadamente, a gente pode ter várias outras complicações de decorrência dessa diabetes. Além do exercício físico que o diabético ele precisa ter, a ingestão, por exemplo, de bebida alcoólica, nem pensar, enfim, e os remédios que ele precisa lançar mão, ele precisa fazer uso dos remédios. A alimentação, ela faz parte do tratamento, né? Enfim, na verdade a alimentação é o padrão ouro para o tratamento do diabetes, né? Veja bem, hoje a gente tem muitas pessoas, eu sei porque dentro de consultório a gente lida muito com esse tipo de paciente, né? Que por fazerem o uso da medicação, seja através de hipoglicemiante ou a própria insulina, né, que é o hormônio que faz esse controle, eles se sentem protegidos, né? E aí não cuidam da alimentação. Então a gente tem essa mania feia, né, de forma geral, de não tratar o problema em si, e sim tratar esse problema com soluções paliativas, né? Agora, retira a medicação desse diabético, né? Então, padrão ouro para o tratamento da diabetes é alimentação adequada.
Porque, infelizmente, né, dentro desse censo, nós temos aí alguns tipos de diabetes diferentes, né? A gente tem o diabetes tipo 1, que a pessoa já nasce diabético, né? A causa é desconhecida. O diabetes tipo 2, que é o adquirido. E a gente tem também o diabetes gestacional. E né? na medida que ela vai subindo esse número aí, a graduação da doença também, no sentido de... Como é que funciona essa ordem? Então, na verdade, não tem uma ordem, né? Sim. Vai depender de como o indivíduo ele se tornou diabético, né? Então, ele pode nascer com a diabetes, né? Ele pode adquirir, que é o maior percentual de contribuição, né, para indivíduos diabéticos, é essa diabetes adquirida. Como que eu vou adquirir? Maus hábitos alimentares, maus hábitos de vida, né? Fumo, álcool, alimentação inadequada, açúcar demais, em excesso, né? E a falta da atividade física, né? Que é um controle essencial para a gente conseguir controlar esse açúcar no sangue, né? Essa glicose sanguínea. Outra coisa aqui, assim, já nós vamos voltar para a questão da alimentação, porque tem tudo a ver com um assunto, porque ontem foi o dia mundial, né, de alerta, de combate, enfim. Mas eu percebo que um dos primeiros sintomas, parece que quando a pessoa não cuida, é já a questão da visão. Isso, né? Porque o que acontece? O diabetes ele é caracterizado por um excesso de açúcar na corrente sanguínea, excesso de glicose, Sim. né? Que a gente faz aquela dosagem através da glicemia em jejum, ou aquela glicemia capilar, Sim. que é através da furadinha no dedo, né? Aquilo é uma delícia, aquela furadinha no dedo, eu amo aquilo. A picadinha de abelha, né? Que a gente fala. Então, o que acontece? Esse excesso de açúcar na corrente sanguínea é tóxico para os órgãos. Então, como os olhos são regiões bem sensíveis, né? Então, a facilidade de a gente comprometer a visão é muito grande. Então, esse excesso de açúcar chega nos órgãos, né, nos tecidos, e começa a lesar. Então, a gente pode ter problema na visão, a gente pode ter problema renal, né? Geralmente, o que a gente vê associado? Indivíduos que são diabéticos e têm uma insuficiência renal, algum outro problema renal. Tá? Por conta desse excesso de açúcar. Então, as complicações podem ser variadas. Onde é que entra? Eu sei que você não é médica, mas você acaba estudando, né, dentro da sua, com certeza, dentro da sua área, acaba, né, vendo algo, né, dentro desse aspecto. Tem como, tá, né? A questão da anatomia. Mas o que tem a ver? A gente sabe que é um dos mais raros, né? Porque a pessoa, quando descobre, já está quase que no final. O que tem a ver pâncreas com diabetes? Tem uma ligação? Toda a ligação, né? Enfim. Então não tô tão ignorante, não. Estou indo no caminho certo. Porque o pâncreas, ele é um órgão que produz vários hormônios, mas dentre ele a insulina, que é um hormônio responsável por o controle dessa glicose. Então, vou tentar explicar aqui de uma forma mais simples. A partir do momento que eu como um alimento, principalmente fonte de carboidrato, ou seja, pães, massas, farinháceos, né? Eu vou liberar essa glicose. O arroz que não é integral? O arroz integral também. Também, né? Também, né? Alimentos fontes de carboidrato Sim. em geral, né? Tá. E aí eu vou ter a liberação desse açúcar, né? Entendam o carboidrato como um açúcar. Eu vou liberar esse carboidrato na minha corrente sanguínea e vou estimular o pâncreas a produzir esse hormônio. Qual que é a função da insulina? A função dela é se ligar a esse açúcar, né, esse carboidrato, e levar até a célula para conseguir utilizar como forma de energia. Qual que é o problema para indivíduos diabéticos? Geralmente, principalmente diabetes tipo 2, né? Ele consome carboidrato demais, ele se alimenta demais, vai liberar muito açúcar e vai estimular muito essa insulina a ser produzida. E vai chegar um ponto que o pâncreas não vai conseguir mais produzir tanta insulina. Vai cansando. Ou então a que ele produz não é tão eficiente. Diferente do diabético tipo 1, ele já nasce sem essa produção de insulina. Aí ele já precisa fazer a utilização. O diabético tipo 2, geralmente ele começa utilizando um hipoglicemiante, né, uma medicação, comprimido via oral. Só que às vezes alguns vão evoluindo e precisam utilizar o hormônio de forma injetável. E qual é mais fácil de controlar? Porque o bebê que nasce já com essa tipo 1 ou esse indivíduo que no decorrer da sua vida pregressa ele contrai o diabetes? Sem dúvida nenhuma, o diabetes tipo 1.
porque o diagnóstico ele é mais precoce, e aí ao longo da vida o indivíduo já vai se adaptando com infelizmente com essa doença, né? Agora, o diabetes tipo 2 não, como ele é adquirida, então já é adquirida através de maus hábitos alimentares, maus hábitos de vida. Então, você corrigir isso aí... Você reeducar esse indivíduo a ter melhores hábitos é muito mais complicado, que aí geralmente aparecem os diabéticos descompensados, ou seja, aqueles que não se cuidam. Às vezes toma medicação, não se alimenta direito, e aí vai gerando toda aquela bola de neve. Luiz, você já percebe uma preocupação do cidadão quanto a esse aspecto da alimentação, de que tenha que calibrar esse tipo de coisa? Muito, muito, porque eu vou te falar uma coisa, a partir do momento que as pessoas tomam o conhecimento do que é uma doença crônica, principalmente as não transmissíveis, né, um diabetes, uma hipertensão, então, por exemplo, um diabetes, a partir do momento que você adquire, você vai ter que ou tomar medicação ou insulina o resto da vida. Então tem paciente que aplica insulina 3 vezes ao dia. Então, assim, é complicado. Então, tomando ciência do que eu posso ter como complicação, eu vou ter essa preocupação maior com a alimentação, com a qualidade de vida, para prevenir. Então, hoje, o perfil dos brasileiros, enfim, aqui dos tocantinenses também, é de estar cuidando com a prevenção de doenças, né? Então, a gente percebe que esse cenário tem mudado um pouquinho. E para nós, enquanto profissionais de saúde, é muito gratificante, né? Principalmente na parte da nutrição, que as pessoas estão tendo uma preocupação muito maior com a alimentação, visando a prevenção de complicações da saúde. O que se percebe, Bita, é o seguinte, que com a evolução, nesses tempos aí, o nutricionista é indispensável. Talvez seja mais assim, relevante do que o próprio médico. Porque o médico ataca as consequências, os efeitos, né? E o nutricionista não, ele trabalha na prevenção, né? Ele tenta eliminar a causa. Na verdade, é porque nós temos um péssimo hábito também de só procurar um médico quando já estamos, quando a gente já está sentindo isso, porque na verdade a medicina mais adequada seria uma medicina preventiva, né? Então, às vezes, o paciente até chega pra gente tentando se prevenir, ou então, na maioria das vezes, já está acometido por alguma complicação de saúde, né? Então, eu visualizo nesse sentido, né? A gente já procura o médico quando está assim, nas últimas, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Tem um juiz, vou falar o nome, alguns relacionamentos até encontrar uma nutricionista e se amam maravilhosamente bem. E aí, rapaz, eu conversando com esse camarada, falou, tá, eu antes e depois dela, né? Você olha pro camarada assim, o cara, sabe, ele falou, cara, é questão de educação, né? E aí você alia a boa educação, a educação saudável, com a sua prática de esporte, né? Educação física, aí com certeza o resultado ele né? Na verdade é um combo, né? Eu preciso da alimentação saudável, eu preciso da atividade física, do exercício físico programado, né? É o que eu sempre falo dentro de consultório. A gente precisa visualizar a atividade física, a prática regular desse exercício, como uma manutenção para o nosso organismo. Então, enxerga o teu organismo como se fosse um carro, né? Então, a gente não tem que fazer revisões periódicas para evitar maiores problemas. Trocar o óleo, fazer o corpo. Isso, o corpo também pede da mesma forma. E o que eu tenho como prevenção? É a atividade física. Então, é o que eu falo. Exercício físico é igual tomar banho. É todo dia. Todo dia. Tá? E uma alimentação adequada, além da ingestão de água, né? Que para quem mora aqui no estado, principalmente com esse clima quase desértico, é obrigação. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para falar sobre grãos, porque tá na moda, e aí a doutora Larissa vai falar o seguinte, eu vou pedir para que ela fale pra gente aqui o que é um prato saudável, por exemplo, no café da manhã, um prato saudável no almoço e no jantar. E depois eu vou repercutir uma frase que a Xuxa disse, que na verdade não é dela, mas que eu achei muito interessante. Dá um minutinho que a gente volta, estamos conversando. Alimentação saudável é saúde, hein? Estamos falando com a nutricionista doutora Larissa Coelho. A gente volta em instantes. Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade.
Olá, somos a Sintelecom. Atuamos no mercado do Tocantins desde 2007. A cada dia estamos ampliando nossa infraestrutura para melhor atender você com qualidade e segurança. Trabalhamos com a melhor tecnologia que há disponível no mercado. Venha conhecer nossos planos e produtos. Acesse www.siminternet.com.br ou ligue 0800 642 0300. Diga sim à inovação, alta velocidade e evolução na sua casa. A curiosidade da Sônia veio bem antes do seu doutorado. O Caio exercitava a criatividade muito antes de se formar. Raciocínio é a base de todos os projetos da Cláudia. Maple Bear, escola bilíngue que adota a metodologia canadense de ensino, uma das melhores do mundo. Acesse maplebear.com.br e agende uma visita. Maple Bear, o que seus filhos aprendem aqui, eles levam para a vida toda. Feriado e nós estamos trabalhando, hein? Para você um bom descanso, você que está em casa, você que está em todos os quadrantes aí do estado nosso. Muito obrigado pelas rádios conectadas conosco também, recebendo a nutricionista a doutora Larissa Coelho falando de alimentação saudável. Eu deixei um ponto que é sobre os grãos e a gente percebe que o consumo tem aumentado, obviamente, porque faz parte realmente de uma dieta saudável, né? Doutora, como é que tem sido? Como é que a importância dos grãos na nossa alimentação diária? Então, a importância, na verdade, de uma alimentação saudável é que ela seja o mais variada possível, né? Dentro das possibilidades de cada pessoa, né? Então, a questão da inclusão dos grãos, a gente percebe que vem crescido, porque antes a gente ficava assim, né? Com a questão do almoço, principalmente. Sim. O prato era quase 100% de arroz, às vezes um pouquinho de feijão, e hoje a gente já percebe também que as pessoas têm retirado muito feijão da alimentação. O porquê, ninguém consegue saber, né? Então, hoje a gente já vê bastante essa inclusão desses grãos nessa alimentação. Então, é importante, né, pra gente estar variando sempre essa alimentação e não ficar naquela mesmice de sempre. As castanhas estão em moda. Né, alimentos maravilhosos, né? Fontes de gorduras boas, né? Algumas, como por exemplo as nozes, vão ajudar muito na questão do sono, né? Melhorar a qualidade do sono. Castanha do Pará, né? Hoje a gente chama de castanha do Brasil, sim, né? Auxiliam muito na questão da imunidade, né? Por conta dos minerais presentes. Além do que, elas são excelentes pra gente complementar principalmente lanches intermediários. Então, ao invés de eu ir comer uma fruta de forma isolada, eu complemento essa fruta ou com uma fonte de fibra ou com as castanhas. Então, por exemplo, a gente falou muito de diabetes. Sim. É uma ótima estratégia. Porque fruta também são fontes de carboidrato. Sim. Né? Então, eu consigo controlar melhor esse açúcar na minha corrente sanguínea, complementando essa alimentação ou com uma fonte de fibra ou com as castanhas, que são fontes de gordura boa. Recentemente eu tive e era da nossa região, recentemente eu tive nos Azuis. E aí tem uma pessoa lá muito interessante, tem um lugar maravilhoso, com uma alimentação muito boa, muito peixe, enfim e tal. E aí eu vi uma castanha do Baru torrada, que delícia, né? E aí o médico prescreveu para minha mãe, tá? E a minha mãe estava com um certo, né, nível de triglicérides alto. E aí, rapaz, quando ela começou a fazer o uso, a ingestão da castanha, como melhorou assim substancialmente? Então, a castanha do Baru é uma riqueza, né, aqui da nossa região. E o pessoal de fora paga caro, inclusive, para consumir. E às vezes a gente não tem esse hábito, né, de estar consumindo. Então, também é uma excelente forma para a gente variar essas castanhas, essas oleaginosas, né, fontes de gordura boa. A exemplo da castanha do caju também? Também, amendoim também, só que não vale aquele amendoim japonês, né? Tem que ser um amendoim torrado. Um dia para trás eu levei meu pai na feira
em Feira em Palmas, aí uma castanha, pai falou, o que é isso aqui? Pai, isso é Baru. Uai, esse povo vem de Baru. Porque você vê, né? Não, e outra coisa, 50... Uma xícara, metade, R$10, uma xícara desse tamanhozinho. Eu paguei R$50 com o maior prazer num litro de Baru. É. Mas você sabe quantos... Bem na Feira de Palmas já tem. Mas deixa eu te falar... Eu comprei em Brasília também, naquela feira do Paraguai, 2 litros aqui, com quase R$100. Mas deixa eu te falar, a mulher lá me falou, rapaz, quantas castanhas, né? Quantas... pra tirar pra tirar... 1 litro, é um negócio assim, né? O trabalho é muito grande. Muito grande. Então... Meu pai se assustou, esse povo vem de Baru. Pai, esse povo vem até de Piqui, pai. Sim, doutora, tá aí. O Piqui, que é um negócio nosso do dia a dia, uma coisa que a gente ama, né? O tocantinense, o goiano, o maranhense também. Excelente fonte de gorduras boas, né? Então, dentro da alimentação, lógico, né? Ele é um alimento calórico, né? Mas a gente precisa adequar essa quantidade, né, de forma individual, mas a polpa dele, porque dentro dele também tem uma castanha também, né? Também super nutritiva, mas a polpa também é riquíssima em gordura boa, né? Então também dá pra gente incluir nessa alimentação saudável, né? E é uma coisa que aqui no nosso estado, né, a gente tem em grande quantidade. É uma delícia. O duro é porque você fica lembrando dele o dia todo, né? Não tem como. E outra, é remédio pra memória, né, que a gente fala. Não esquece mesmo. E aqui não só aqui no estado, mas a gente percebe o quê? Que uma alimentação saudável é cara, né? É caro para me alimentar saudável. Na verdade, não. Porque a gente entende hoje em dia, até a própria mídia impõe à indústria alimentícia, uma alimentação saudável como uma alimentação de pacotinho, né? Alimento industrializado. Agora, isso aí sim vai ser caro. Agora, por exemplo, aqui a quantidade de fruta que estraga nas árvores e ninguém aproveita é muito grande. Então, por exemplo, o caju, aqui é época de caju, é muito caju. Então, por que eu não pego esse caju e faço polpa? Para aproveitar depois. Justamente. Então, falta também um pouco de conscientização. A manga, mamão, que também tem bastante, né? Então, a gente também pode aproveitar o que a própria terra, né? Nos oferece de forma gratuita, né? E às vezes a gente não sabe. Mas muitas vezes por falta do desconhecimento mesmo, né? O desconhecimento, ele é a matéria-prima da ignorância, né? Então, o cara... No começo de Palmas, 90, 91, quando eu mudei pra cá, assim, mamão dava de monturo. Era a fruta que a gente... Você sabe o que é monturo, doutor? Monturo é um lixo lá, que, né? Rapaz, nascia rápido, pé de mamão, e às vezes não precisava rápido, porque às vezes... A gente ia a Goiânia comprar frutas às vezes, aí descobrimos que o mamão pegava rapidinho aqui, então jogava... Sim, o mamão é riquíssimo em licopeno, né? Que é uma... Isso. Né? Eu não abro mão do mamão de manhã e do melão. Excelente para saúde intestinal. Sim. E também ele é uma fruta com alto potencial de digestão. Então, às vezes eu tenho um paciente que tem uma dificuldade para digerir. Então, depois da refeição, eu complemento essa refeição com mamão. O chamado intestino preso, viu, vó? Né? Eu acho que eu faço uma coisa errada. Eu tenho um vício eu faço vários, mas na questão de alimentação eu faço uma coisa errada. Eu tenho um vício todo dia depois do almoço. Ao invés de eu comer um pedaço de doce, eu como uma maçã. Uhum. Mas aí que tá. Eu tava lendo, deixa eu mandar um abraço aqui pro Alexei Lopes. Nayana, ele tá dizendo, esse programa é a minha cara, alimentação saudável é comigo mesmo. Pô, parabéns, meu irmão, né? Parabéns, é isso, né? Parabéns. Daqui a pouco nós bebemos uma cerveja e tira agora essa ordem que é interessante, doutora. Por exemplo, eu vou depois comer minha tapioquinha, né, tal. E tem gente que faz esse caminho. Primeiro, eu faço esse caminho. Uma fatia de mamão, uma fatia de melão, e depois eu vou com uma xícarazinha de café, com um pãozinho tal, integral, enfim. E outras pessoas fazem o inverso. Primeiro o café com o bijuzinho de tapioca, enfim, tal, e depois o mamão e as frutas. Como é que é qual a ordem correta? Na verdade é aquela regra, né? A ordem dos fatores altera o produto. Não altera o produto. Não altera? Não. Na verdade, o que a gente precisa avaliar? A composição inteira da refeição. Sim. Né? Porque às vezes a gente fica julgando um alimento em si de forma isolada. Na verdade, a gente precisa avaliar como que está a composição dessa refeição. Do prato, né? Isso. E não o alimento de forma isolada. Vamos imaginar que nós estamos aqui fazendo um café da manhã. Rico, saudável e dentro das possibilidades do Tocantins. Então vamos lá. Nosso principal erro hoje é comer carboidrato de forma isolada. Principalmente se é um indivíduo que está querendo reduzir peso. Então, qual que é um costume muito grande do tocantinense? O beiju, a tapioca, né, no café da manhã.
Então, se eu tô querendo perder peso, se eu vou lá e como essa tapioca... Porque, vejam bem, a tapioca, ela é originada de onde? Da mandioca. Da mandioca. Só que uma coisa é eu comer a mandioca, que é um alimento que na hora que eu parto eu consigo ver as fibras. Sim, sim. Só que eu processo essa mandioca até virar uma farinha que parece um veludo. Tem muita gente que usa até pra assadura, né? Então eu processei, na verdade eu retirei toda a fração de fibra e eu fiquei só com a fonte do carboidrato. Tá? E aí você ainda agrega, tem gente que ainda coloca manteiga. Isso. Aliás, manteiga não, margarina. Margarina, que é um alimento extremamente inflamatório. Tá? Então, qual que é o problema? É uma farinha muito refinada, então vai liberar muito açúcar na minha corrente sanguínea. Então, o que eu posso fazer para melhorar? Às vezes, não é que eu vou deixar de comer a tapioca, mas às vezes reduzir o tamanho da porção da massa e aí eu venho com recheio de proteína. Que proteína? Pode ser um ovo mexido, pode ser às vezes uma carne que sobrou lá no jantar, de preferência que essa carne seja magra, né? Com certeza. Às vezes queijo, então sempre fonte de proteína para eu conseguir ter uma refeição mais completa. E a fruta entra E a fruta entra também na refeição, como auxílio na digestão. É através das frutas e das verduras também que a gente vai adquirir micronutrientes, né? As vitaminas e os minerais e as fibras também, para um bom funcionamento intestinal. Então você que tem problema no intestino lento, preguiçoso, você tem a obrigação de comer fruta e beber bastante água. Vital, eu fiquei contente agora, o negócio bem. Não, e a simpatia que ela fala, a tranquilidade, né? A leveza. Perfeito. Quando eu era menino, eu gostava de comer mandioca crua. Aí o pessoal falou, esse menino não briga. Não, mas a mandioca... Eu não sei se o nome é esse, mas me parece o seguinte. Não é minha área, mas né, tinha que saber, mas assim, eu acho que é o nome quando você pega a fruta, por exemplo, a laranja, você chupou ela, comeu ali. Né? É uma coisa. À medida que você processa, que você bate o suco, ela libera um outro tipo de açúcar, doutora. Como é que é? Na verdade, o que acontece? Nas frutas, a gente tem um açúcar chamado frutose. Né? Então, que a fruta é um carboidrato, como eu falei, né? Uma fonte de carboidrato também. É nesse processamento que ela libera a frutose. Na verdade, já está nela, né? Só que o que acontece? Uma coisa é eu comer a laranja, chupar o suco e comer aquela fibra, o bagaço, né, que a gente fala. Excelente. A partir do momento que eu retiro só o suco, eu deixo para trás toda a fibra que está no bagaço da laranja. E olha só, para eu fazer um copo de suco de laranja, quantas laranjas em média eu vou precisar? Dependendo do tamanho, né? Ali em média 3, 4 laranjas. É verdade. Então, eu tirei toda a fração do carboidrato e desprezei a fibra através do bagaço, que eu deixei para trás. Então, o que a gente recomenda? Não é que eu não posso tomar suco de laranja, só que às vezes priorizar a fruta ao suco. E aí vem outro agravante, já dizia atenuante, outro agravante, porque além de você extrair, deixar o bagaço que ali estão a fibra, você ainda adiciona o açúcar. Isso, ainda adiciona mais açúcar ainda à preparação. Então, na verdade, é o que a gente fala. Às vezes, a gente fala o suco de laranja de forma repetida, principalmente para o diabético, é veneno. Porque vai estimular muito a liberação de açúcar na corrente sanguínea, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Nutri, então quer dizer que entre um refrigerante e um copo de suco de laranja eu vou tomar refrigerante. Gente, não é isso que eu tô falando. Lógico que você vai sempre priorizar o suco da fruta natural. Mas se eu posso fazer a opção entre consumir a fruta, eu vou sempre preferir a fruta. Ou então ir variando o suco. Sempre. Interessante. Vamos agora, saindo do café da manhã. Você está satisfeita? Então chegamos no almoço. O que é um prato? Porque muita gente fala, eu vou desprezar o feijão, desprezar o arroz. O que é um pratinho barato e perfeito? Arroz, feijão, a porção de proteína, né? Uma carne ou um ovo, seja ela carne vermelha ou carne branca, né? Esse arroz necessariamente obrigatoriamente tem que ser integral? Obrigatoriamente não. Só que é aquela regra, né? Sempre que possível a gente vai dar preferência aos alimentos integrais. Porque são alimentos que vão ter uma maior quantidade de fibra. Tem muita gente que tem uma ideia errada entre, por exemplo, o arroz branco e o arroz integral. Sim. O arroz integral, eu posso comer maior quantidade? Não. Eles têm a mesma quantidade de caloria. O que vai mudar de um para o outro? A quantidade de fibra. Porque o arroz integral ele é menos processado, então ele vai ter mais fibra. Só que ele vai te saciar mais e vai melhorar a tua saúde intestinal. Aí o que seria um prato, 3 colherzinhas de sopa, 3 colheres de sopa? Olha, como é que seria essa quantidade? Com relação à quantidade, é muito individual. Não tem como eu te falar. Entender que come igual um jumento, né?
Não tem como eu te falar que é X, são X colheres. Isso a gente avalia de forma individual. Do que o cara faz, depende, ele queima muito ainda, né? Isso, vai depender da rotina de trabalho, nível de atividade física, vai depender de N fatores, né? A composição corporal, então a gente tem que avaliar muita coisa para poder quantificar. Por isso que a gente fala que na nutrição não tem receita de bolo, né? A gente tem que avaliar sempre de forma individual, né? E cada um a gente vai ter uma conduta diferente. Então, por exemplo, um prato de almoço, o ideal é arroz e feijão. Eu posso variar essa fonte de carboidrato? Pode e deve. Pode ser aí uma batata, uma mandioca, batata doce ou inglesa, né? Uma mandioca, né? Ao invés de comer o arroz e o macarrão, eu vou priorizar ou o arroz ou o macarrão, né? Aí vamos lá, entra o feijão, vai entrar a porção de proteína, que também vai variar de indivíduo para indivíduo. E aí eu venho com os vegetais, né? Os folhosos, eu venho também com hortaliças cruas ou cozidas também, né? Abobrinha, enfim, cenoura, beterraba, variando o máximo possível. O tremendão Erasmo Carlos já dizia uma música que tudo que é ilegal é imoral ou engorda, mas tudo que engorda é uma delícia, né? O que é ilegal parece que também é melhor ainda. E a gente fala... Na verdade, assim, nada engorda e nada emagrece. Alimento nenhum tem esse potencial. Tá? Vai depender da minha forma de consumo, vai depender da minha frequência de consumo. Então, não tem como eu falar isso engorda e se emagrece. Isso é ilusão. Da mesma forma como cada mês surge um alimento milagroso. Que também não é assim. Que não existe esse... Porque vocês acham que se já existisse, a gente teria esses índices tão aumentados de obesidade, de indivíduos que têm que se submeter a uma cirurgia bariátrica, que é a redução do estômago, para conseguir emagrecer? Tá, aí a questão do ovo que você disse na composição do prato lá. Ai, que é uma delícia um ovo frito, né? Mas o cozido é mais saudável. Então vamos lá. Gente, fritura é péssimo para nossa saúde. Por quê? Nem óleo nem gordura a gente pode utilizar para fazer fritura. Porque a partir do momento que eu elevo muito a temperatura desse tipo de alimento, né? Óleo ou gordura... Nem a do porco, a banha do porco? Nem a banha. Eu vou produzir substâncias que são tóxicas para o meu organismo, tá? Por isso o potencial de fritura poder ocasionar, o excesso, né, poder ocasionar um câncer ou uma outra complicação à saúde, tá? Por conta dessa produção de substâncias tóxicas. Então o mais ideal, ou eu refogo, porque refogar é diferente de fritar. Com certeza. Eu não vou estar com o alimento imerso em óleo, né? E não vou precisar... Refogar é o vapor, né? Isso, refogar é diferente. Então, eu uso uma quantidade mínima de gordura, principalmente priorizar umas gorduras de melhor qualidade, tá? Esses óleos refinados são muito prejudiciais à saúde, óleos vegetais em geral, né? Mas assim, sempre consumir com moderação. Então aquele frango a passarinho na gordura quente, assim, é um veneno. E veja bem, fazer esponja, né? Na maioria das vezes, quando a gente sai para comer fora, a gente não sabe quantas vezes aquele estabelecimento reutilizou aquela gordura. Porque uma coisa é certa, não tem como, o cara que fala isso, ele tá mentindo, até porque a fiscalização não dá conta de fazer isso. O cara vai pegar 2 litros, 10 litros de óleo, colocar numa fritadeira daquela, uma máquina daquela, pega 10 litros, ele vai colocar 10 litros, fritar um frango a passarinho e jogar fora. O Bitar, mas quando ele chega com frango a passarinho com gosto de peixe, eu devolvo. Eu tenho 40 anos de frango a passarinho. São 40 anos de frango a passarinho. Já disse tudo, né? Pelo amor de Deus, né? Então, assim, cabe a nós estarmos empoderados a fazer melhores escolhas, né? Então, a gente tem que saber o que é melhor. Então, a partir daí... Eu me torno responsável por o que eu vou escolher para me alimentar. A Josiane tem uma pergunta interessante, ela enviou um e-mail pra gente aqui. Pessoal, o nosso WhatsApp é 8428-1288, 8428-1288. Você pode também na fanpage que nos acompanha aí, mandar a sua pergunta, a sua indagação. Ela está dizendo o seguinte: já passei dos 35, embora faço a prática da educação física todos os dias, tento manter uma alimentação saudável, ainda assim eu mantenho o peso, mas não perco o peso. Isso. Então, às vezes, o que pode estar acontecendo, né? Não tem como eu fazer um diagnóstico, mas assim, vamos tratar de alguns pontos. Às vezes, o estilo de vida dessa pessoa é um estilo de vida muito estressante. O próprio estresse, ele atrapalha essa função do emagrecimento, enfim. Hoje, a Organização Mundial da Saúde, ela trata a saúde não só como um bem-estar físico, não é a ausência de doença. Antes era caracterizado assim. Então, hoje a gente precisa de um bem-estar físico e de um bem-estar social e mental. Então, a gente sabe que o estresse, ele libera hormônios que podem estar contribuindo... Atrapalha o sono engorda. Atrapalhando o sono. Então, eu preciso, da mesma forma que eu preciso me alimentar bem, fazer atividade física, eu preciso descansar.
O momento do sono é o momento que o nosso corpo ele vai reparar tudo que aconteceu durante o dia, né? Então, às vezes pode ser um sono inadequado. A gente precisava avaliar essa alimentação dela. Como que tá essa alimentação? Será se realmente essa alimentação está saudável, adequada? Então, por isso a importância de um atendimento individualizado e a busca por um profissional para auxiliar nessa questão da alimentação também. E qual que é essa atividade física que ela está fazendo? Qual é essa intensidade? Qual é essa frequência? Então, daria para a gente modular vários pontos para acelerar aí esse emagrecimento. Eu acho que a atividade física dela deve ser bem rotineira, quer pegar o controle da televisão, né, e mudar para ar-condicionado, né? Só troca de mão. Josiane, desculpa aí, é só pra gente não perder a piada, né? Muita gente imagina o seguinte: o acompanhamento, os honorários, os préstimos de um profissional desse é caro. É ou não é? Como é que funciona? A gente tem que... E aí já vou emendar, desculpa que eu sou mal educado. Mas é o seguinte, o conserto é sempre mais caro do que a prevenção. Isso, né? aquilo que a gente até estava comentando, né, da questão da revisão. Então, às vezes eu deixo de fazer a revisão no meu carro e daqui a pouco o meu carro bate motor. Então, assim, o prejuízo é muito maior. Então, a gente atuando na prevenção, a gente visualiza o quê? Lá mais na frente, a gente tem que visualizar a prevenção como investimento à saúde sempre, claro, para evitar complicações mais graves. Então, a gente vê que hoje em dia, principalmente a questão da obesidade. A obesidade é uma complicação de saúde que traz várias outras junto com ela. Então, a bola de neve. E são pessoas que trazem um gasto para a saúde pública muito elevado, né? Então, a gente tem que começar a pensar nessa alimentação, nessa atividade física e nesse descanso também como uma prevenção à saúde. Eu vou no seu consultório, você vai passar daqui a pouco o telefone, número, tudo certinho para as pessoas que quiserem. Hipoteticamente, eu vou lá e preciso ir. Como é que você avalia, por exemplo, a frequência que eu tenho que tá lá, ou você prescreve uma receitinha que eu tenho que seguir, alimentar? Como é que é? Então, primeiro, por isso que a gente tem que fazer uma avaliação individualizada, porque a partir do momento que eu recebo o paciente no meu consultório, eu preciso fazer uma avaliação geral. Então, é um atendimento bem demorado, diferente às vezes de uma consulta médica. Sim. Então tem paciente que às vezes até estranha. É um atendimento que pode chegar até 1h30, a primeira consulta, porque eu tenho que investigar a vida do paciente como um todo. A partir daí eu vou fazer o planejamento, né, o planejamento alimentar. E dentro dessa anamnese, dessa consulta, eu vou tentar identificar quais são as necessidades desse paciente. Então, é assim que funciona. Luiz, mais alguma pergunta? Você que tá... Não, eu tô assim, agora eu não vou nem comer meu churrasco aqui agora, mas eu acho que... Então o negócio aí, ó, você fez uma colocação que já gera uma pergunta, né? Não é também radicalizar, né? É o que eu sempre falo, às vezes, a gente, hoje a maior tendência é encontrar pessoas muito ansiosas, né? Acho que 80% a 90% da população hoje sofre desse mal da ansiedade, né? Essa nossa geração... Você é ansiosa? É muito. Essa geração é muito imediatista, né? Demais. Quer tudo pra ontem. Então, principalmente a gente tem aí as compulsões alimentares. Então, é um tratamento muito errado. A partir do momento, vou usar como exemplo o chocolate. Eu identifico que um paciente tem a compulsão por chocolate. Eu vou lá e retiro totalmente esse chocolate. Essa compulsão vai dobrar, triplicar às vezes. Então, o ideal é a gente encontrar caminhos. Então eu não vou mais poder comer meu churrasco no final de semana? Churrasco do final de semana. Então, não acontece durante a semana inteira. Mas como que vai ser esse episódio desse churrasco? Vai estar ingerindo bebida alcoólica também? Doutora, que pergunta. Não tem churrasco. Aí a senhora também brincando, né? Também vou tirar o churrasco, vai tirar as bebidas. Mas uma dica muito boa é um copo de bebida alcoólica, um copo de água. Um copo de bebida alcoólica e um copo de água. Porque o álcool, ele é estimulante. Doutora, nessa brincadeira aí, teve um amigo que veio pro churrasco aqui, e a gente tem uma área legalzinha aqui, e aí esse amigo falou assim: cara, eu sou extremamente educado, eu só bebo com um copo d'água. Doutora, a caixa secou da água aqui, sabe? Era um copo de cerveja e um copo d'água. Imagina que bebeu de cerveja, né? Meu Deus. Né? Então, mas sempre assim, o segredo é o equilíbrio. O único segredo em tudo, né? Em tudo, né? Em todos os aspectos. A alimentação também não seria diferente.
Rapaz, finalizando, como passo rápido, dada a simpatia, né, a inteligência, muito, tá de parabéns, doutora Larissa. Agora nós queremos fazer o seguinte, deixar o endereço para as pessoas lhe procurarem. Pessoal, não perca tempo, procure hoje ainda. E não só nutricionistas, tem que procurar um dermatologista, tem que procurar um oftalmologista, fazer o check-up, né, pelo menos uma vez por ano, né, mas a alimentação ela é de todo dia, então você tem que ter esse cuidado, tem que ter esse acompanhamento aí. Onde está o seu consultório? Hoje eu atendo na 604 Sul, espaço 61, né? Fica ali em frente ao IOP. Bem em frente ao IOP. Bem em frente ao IOP. Né? Então tem minhas redes sociais, Larissa J. Coelho, né? Vocês podem estar entrando em contato através dos telefones. Pode dar o telefone? Pode. O contato pelo WhatsApp, né? Que geralmente hoje as pessoas mais entram. É 981262596, tá? Depois anota aí, viu, meu amigo Luan? Repetindo, 981262596. Ok. Deixar à disposição, caso aí os telenautas, os ouvintes, enfim. Eu queria lhe fazer um convite. Eu gostaria de que você fizesse isso com a gente pelo menos uma vez por mês ou duas, voltar aqui pra gente estar falando de coisas novas. Né? Levar esse, porque precisa muito, né? E tem crescido o número de obesos. Eu vi essa pesquisa, né? Até para ter trazido para estar explanando aqui. E aí era um negócio que era mais da América, principalmente dos Estados Unidos. Né? Não, é um negócio nosso agora, principalmente com essa inserção dos chamados fast foods, né? Isso, doutor, é um veneno, mas você pode fazer um fast food saudável? Sim, sem dúvida nenhuma, né? Principalmente a gente optando por uma alimentação mais caseira, né? Porque o que eu sempre falo, a indústria, ela não está preocupada com a qualidade, às vezes, com o lucro. É com o lucro. Então o alimento ele tem que ser palatável, ele tem que ser saboroso e gostoso. O que é que torna esse alimento saboroso e gostoso? Sal, gordura e açúcar. E aí que vem os excessos alimentares. Então, por exemplo, às vezes, não, vou comer um sanduíche hoje, exceção, né? Aí eu vou lá e como um X-bacon, um sanduíche entupido de bacon. Saiu uma reportagem há pouco tempo em estudo, considerando o bacon como um dos alimentos mais cancerígenos. Sim. E aí vem os enlatados, então nem se fala, né? Não, enlatados, embutidos, excesso de sódio, conservantes que são extremamente cancerígenos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Percebendo que hoje os índices de câncer, a genética não é um dos maiores, uma das maiores contribuições em percentual para esse desenvolvimento. Hoje é qualidade de vida. Eu tenho uma alimentação inadequada, eu não pratico atividade física, eu me alimento muito de alimentos industrializados, embutidos, cheios de conservantes e aditivos, então eu vou facilitar muito. Tem um amigo que eu fico assim, ele tá, é uma bomba relógio. Que são 2 litros de coca com uma pizza grande. Imagina um jumento como esse. Tem lógico um negócio desse? Me diz, não tem. Aí não tem coração, não tem corpo, não tem pâncreas, não tem fígado, não tem rim, né? Não vai aguentar, né? Quanto de coca? 2 litros, bicho. E coca é uma delícia, né? Por que não gosta de Coca-Cola? Eu tirei, mas faz muito tempo da minha vida, não faz parte. Doutor, o fumo então, nem pensar, né? Cigarro. Porque eu acho uma burrice o cara fumar. Me desculpa, eu já falei que eu sou meio polêmico e falo mesmo. Eu acho uma burrice o fumo. Pra que diabo serve o fumo? O cigarro, o fumo, enfim, já é um consenso na literatura dos malefícios, né? Benefício nenhum, né, à saúde. Então, de forma alguma, a gente desaconselha tem uma contribuição muito grande para o desenvolvimento de câncer, principalmente das vias aéreas, né, pulmão, traqueia, enfim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu fico assim imaginando, fazendo a vez do telenauta lá, do ouvinte que está nos escutando aqui, imaginando você fazendo o seu pratinho com a maior delicadeza, aquela coisinha assim, porque que sabe, né, aquele negócio. Aí imagina, doutor, não deve tomar nem um copinho de cerveja, nada, não é bem assim também, né? Não pode radicalizar não, né? Eu não faço ingestão de bebida alcoólica. Nunca fez? Não, eu não tenho essa... Acho que tem gente que não nasce, né? Até poucos dias atrás eu estava comentando com uma tia minha. Acho que tem gente que não nasce com essa aptidão, sim, né? Então, assim, eu já tenho mais ou menos uns 6 anos que eu tirei o refrigerante também da minha vida, bebidas açucaradas em geral. Então, assim, a gente percebe que esse tipo de hábito, né? Essa mudança de hábito traz muito benefício, principalmente nós mulheres, né? Refrigerante e celulite caminham assim, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, assim, você não bebe, então... Mas é porque eu também não tenho esse hábito, né? Essa vontade. Mas para quem bebe, vou deixar de beber, não necessariamente. Você só precisa encontrar um equilíbrio.
Aí nós teríamos que entrar numa outra seara de uma frase que eu vi da Luana Piovani, louca como sempre, sobre a celulite, né? E aí não vamos entrar porque é outra discussão. Luiz, mais alguma pergunta? Não. Eu fiquei satisfeito que ela disse que não tem problema beber, assim. Não. Eu só posso beber 2 caixas mesmo por dia, tá tranquilo. Aí você tem que tomar um carro-pipa, né? Um carro-pipa. Doutora Larissa Coelho, muito obrigado. Quem quiser consultar aí, fazer uma visita, né? Fica ali em frente ao IOP, né? Na 60 e... Na 61, a 604. Na 61, logo acima ali da Palmas Brasil. Da Palmas Brasil, né? Da Palmas Brasil e da Igreja de São José, né? Aquela quadra mesmo. Bem aquela quadra ali. Né? Então, à disposição, e aí eu vou estar ali fazendo convites para você, porque aqui nós vamos ter um advogado a cada mês para falar dos direitos, nós estamos com um economista, nós estamos com um historiador, nós estamos, quem mais? O doutor Frederico para falar da evolução das mídias sociais, do marketing, enfim, e aí doutora Larissa para falar de alimentação, acho que 1 vez, 2 vezes por mês fica bacana, porque são muitas dúvidas que pairam, né? Isso, a alimentação dá sempre pano pra manga, né? Demais, tem muito que falar. Se nós tivéssemos tempo aqui, nós levaríamos a manhã toda falando desse assunto importante, né? Muito obrigado, doutora. Muito obrigado mesmo pela atenção. Só para finalizar, eu deixo uma dica para todos que estão aí acompanhando, que a gente tem uma ferramenta muito legal, que todo mundo que tem um computador, enfim, um celular, pode estar pesquisando Guia Alimentar para a População Brasileira, que lá tem várias informações a respeito de alimentação saudável, que aí cada um pode ler e tirar um pouquinho para si. Olha que bacana, Guia Alimentar para a População Brasileira. Isso, trata muito essa questão da alimentação caseira, né, redução de alimentos industrializados, também essa questão de fazer refeições mais à mesa, né, essa questão social também que envolve a alimentação. Sim. Então, um documento muito legal, tá? Então tá aí, pessoal, agradecer a tanta gente, rapaz, que curtiu, que mandou. Não deu muito tempo, né, porque a gente já tinha algumas perguntas, já que o pessoal tinha encaminhado por e-mail, mas, né, ela vai estar de volta aqui. Um bom feriado a você, muito obrigado, sejam bem-vindos ao Mundo Conectado. Luiz Armando Costa, agora você está dispensado com esse clima maravilhoso para não tomar a sua cerveja, né? O churrasquinho também, pé no acelerador, né, meu irmão? Aliás, no freio, né? Abraço para você. Escravo mesmo, bom dia. Zangado, né? Bom dia, bravo. A coisa toda. Um abraço, galera. A gente se encontra na edição de amanhã do nosso Conexão. Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. Olá, somos a Sintelecom. Atuamos no mercado do Tocantins desde 2007. A cada dia estamos ampliando nossa infraestrutura para melhor atender você com qualidade e segurança. Trabalhamos com a melhor tecnologia que há disponível no mercado. Venha conhecer nossos planos e produtos. Acesse www.siminternet.com.br ou ligue 0800 642 0300. Diga sim à inovação, alta velocidade e evolução na sua casa. A curiosidade da Sônia veio bem antes do seu doutorado. O Caio exercitava a criatividade muito antes de se formar. Raciocínio é a base de todos os projetos da Cláudia. Maple Bear, escola bilíngue que adota a metodologia canadense de ensino, uma das melhores do mundo. Acesse maplebear.com.br e agende uma visita. Maple Bear, o que seus filhos aprendem aqui, eles levam para a vida toda.